Veja quanta coisa a gente medita vendo a história bíblica de Esther. Não é a história de um casamento, a princesa. Mas a gente também tem princesas, tem na Disney e tem na Bíblia. Esse livro fala de estratégia de guerra, não fala de casamento. Casamento naquela época era simplesmente isso, era um símbolo de poder. O rei assumia aquela mulher bonita porque ela era um símbolo de poder. No caso desse rei, o que dá a entender é que além, quando ele conquistou, quando ele viu Esther, ele se apaixonou. Ele se interessou por ela, mais do que as outras. Ele já tinha mulheres bonitas. Além da rainha, que Vasti, que era muito bonita, ele tinha concubinas muito bonitas. Então, mulher bonita para ele não era problema. Vocês iam cada uma passar por um dia e ele falou, agora eu quero ela, agora que ela é... Todas bonitas, maravilhosas, mas o que chamou a atenção nesse rei foi como ela era. É isso o que de fato conta, quem nós somos, como nós somos. Isso é o que conta para os seus filhos, é o que conta para o seu marido. Se você é solteira, é o que conta para as suas amigas, é o que conta para o seu chefe, é o que conta para a sua equipe, é o que conta, é quem você é. É isso. Então, é nisso que esse livro de Esther está falando. Ele não está falando só a história de uma mulher bonita, ele está falando a história de uma mulher sábia. Não está falando de uma mulher perfeita, ele está falando de uma mulher que tinha características importantes. Ela era uma pessoa agradável. A gente tem que aprender a ser uma pessoa agradável. Uma pessoa que não precisa da pessoa ter 1 ano para poder gostar da gente. Que uma pessoa que a gente vai poder passar uma boa imagem na primeira impressão. Se você fala demais, para de falar. Se você não fala nada, aprende a falar. Nem que seja, oi, pronto, já foi uma vitória. Nossa, tem gente que fala assim, não, eu não gosto de falar em público. Então você vai começando a treinar, porque dependendo do que você faz no seu trabalho, você precisa falar em público, vai treinando. Na igreja, né? Aprenda a ser agradável. A gente tem que aprender que assim, ninguém é obrigado a lidar com a gente, aguentar a gente do jeito que é. Você entendeu? A gente tem que se amar como é, mas a gente tem que lembrar que assim, se a gente passar uma chapinha, o cabelo melhora. Ou se a gente cortar o cabelo, a gente fica mais bonita. O cabelo tá curto, porque aconteceu alguma coisa, bota um brinco. Você tá dando uma força para a natureza, para Deus, né? Você dá uma contribuição naquilo, dá uma participação, né? Naquilo que Deus está fazendo. Bota uma blusa verde, bota um negócio, né? Uma blusa de listrinha, né? Põe uma coisinha mais charmosa. Você está acrescentando, você está tornando a sua... Mas isso assim, a aparência, gente, é fácil da gente melhorar. O duro é quando a gente abre a boca. Aí é que mora o perigo, não é? Então, vamos anotar aí a receita do bolo. Vou passar a receita do bolo, todo mundo anotando. 1 capítulo do livro de Provérbios por dia. Ave, por dia não dou tempo, eu não tenho tempo, tem. Tem dias que eu tô correndo porque eu tô atrasada. Eu ponho a Bíblia online, no meu celular tem. E ali na versão NVI, ela é falada. Então eu tô tomando café da manhã, tô ouvindo a Bíblia. Carrego o celular, vou tomar banho e tá lá Provérbios falando. Põe de novo. 5 vezes o mesmo capítulo. 6. E aí eu separo um versículo para eu meditar naquele dia. Então, 1 capítulo por dia. Desse um versículo, eu já li uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes. Aí eu separo um versículo para meditar. Olha, vamos fazer o exercício? Cadê minha Bíblia? Eu fiz uma legenda. Então, essas são as áreas que eu estou mais precisando estudar agora. Então, eu estou marcando essas áreas. Mas aqui está marcado aqui, olha, relacionamento e generosidade. Tudo que fala sobre relacionamento e sobre generosidade, eu estou marcando com amarelo. E aí vai. Então, vamos pegar o livro de Provérbios. Olha só que maravilha. Provérbios 11, versículo 2. Eu marquei em verde. E está dizendo assim, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Por que vocês acham que eu marquei esse versículo?
Porque eu estava tratando quem? O orgulho da outra pessoa? Não, eu estava tratando o meu orgulho, tá? E eu estava tratando a necessidade que eu tenho de sabedoria. 11:2, tá? E eu fiquei com esse versículo. Eu, além de marcar em verde, quando eu voltei para estudar ele de novo, eu estava ainda com outro problema de orgulho, eu marquei com a caneta azul em volta. Significa que ele foi estudado muitas vezes. É assim que a gente estuda Provérbios. E você vai ficar com esse versículo esse dia. Amanhã, você vai ler outro capítulo. Amanhã é dia 12. Aí no dia 12, eu vou estudar Provérbios, eu vou pegar outra coisa para estudar. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Ai, eu vou entrar num negócio que se você vender isso, em um mês você já está ganhando muito, você já está... Isso é fantasia, nega. Fantasia, tá? É o seu trabalho diário que vai fazer você ter o seu rendimento. Ah, mas eu não vou fazer isso, porque se eu largar isso, eu vou perder o dinheiro que eu investi. É melhor perder do que ficar na fantasia. É isso que a Bíblia está falando. Quem vai atrás de fantasia, é isso que acontece. Então eu fico com aquele versículo, aquele dia todinho comigo, meditando. Passa um tempo, você sabe que você está tomando uma decisão acertada. E você fala, nossa, como eu sou poderosa. Não é poderosa nada, amiga. Você está lendo Provérbios há 20 anos. É a Bíblia que está aqui, ó, bombando na tua cabeça na hora que você está tomando uma decisão. É por isso que a gente precisa ler Provérbios, não só Provérbios, a Bíblia toda, mas Provérbios é um livro que trata de relacionamentos, de negócios, de investimento. Toda pessoa aqui que todas nós que trabalhamos, mesmo as que são donas de casa, trabalham muito com dinheiro, porque investe, tem que saber comprar, que hora compra, se compra uma carne assim, se vamos fazer frango hoje, porque a carne subiu o preço, saiu um tomate, então muda. Você ia fazer macarronada, não faz mais, porque agora o tomate está pela hora da morte, então muda, faz molho branco, entendeu? Você está tomando decisões financeiras. Tudo isso está no livro de Provérbios. Mas se você ouvir o que eu estou te falando e não fizer, a receita não sai, não acontece. Porque o bolo só faz quando você segue a receita. Um capítulo por dia, leia o quanto você puder. Pode ler uma vez porque está sem tempo, leia uma vez. Mas pega um versículo e fala, vou meditar nesse versículo. Esse versículo casa bem com aquela gaveta que eu estou tentando abrir, que estou com medo de abrir aquela gaveta. Mas esse versículo fala para mim que é essa gaveta que eu vou mexer. Vou mexer nessa gaveta hoje. Eu vou mexer na gaveta do perdoar o meu patrão, ex-patrão. Esse versículo está falando para mim, para eu, que eu tenho que largar a mão de ser mole. Eu tenho que ser mais firme com as coisas, deixar os outros passar em cima de mim. Esse versículo está falando, você vai saber, o Espírito Santo fala conosco, olha, é isso que você precisa meditar. Tá claro? Essa é a receita de bolo. Por que eu estou falando isso? Porque Esther, naquele período, elas já tinham essa noção. O capítulo 31 de Provérbios, ele termina com esse versículo lindo, que diz o seguinte, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Teme o Senhor é que considera o Senhor como aquele que é o balizador das nossas ações. Temer ao Senhor não é falar, eu sou crente. Faz nenhuma diferença. Se fizesse diferença a gente ter igreja cristã no Brasil, o Brasil era outro. Nosso país continua corrupto, o nosso país continua com milhões de problemas. Por quê? Porque não adianta a gente só falar que é cristão, se a gente não põe a Bíblia em prática, se a gente não vivencia isso. E se a gente não faz a justiça acontecer. Então, é isso que a palavra de Deus está ensinando. A mulher que teme o Senhor, que considera o Senhor. Que considera o Senhor como aquele que dá a direção para... Tem vezes, gente, que a gente já chegou a fazer coisas, por exemplo, eu já cheguei a negar serviço. Nossa, mas você vai... Não, mas a gente vai pagar tanto. Olha, obrigada, você vai ter que
colocar, olha, no momento eu não posso fazer, não posso realizar, obrigada. Porque quando você vai analisar a situação, você fala, então, eu vou gastar muito, mas eu vou me ferrar, porque eu vou me envolver numa coisa que eu não acredito, numa coisa que eu não confio, numa coisa que não está correta. Então, é porque eu sou muito sábia? Não, porque eu já li isso várias vezes. Não compensa. Algumas perdas são melhores do que alguns ganhos. É melhor perder do que ganhar muitas vezes. Tá? Esther era uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher temente a Deus. Temer a Deus não é só você estar na igreja, isso é uma parte boa da nossa vida. Estar na igreja, cantar, orar, estar nas coisas todas. Mas o mais importante é a gente ser de fato essa pessoa que leva isso a sério na nossa vida. A gente leva isso a sério na nossa vida. O livro de Esther é um livro que conta uma estratégia de preservação de uma nação. É um livro que trata de guerra, é a estratégia de guerra, tá? Porque essa moça, despreocupada, que não tinha ideia de que ela seria essa pessoa, ela vai para o meio do olho do furacão. E quando a gente começa a ler o livro de Esther, no capítulo 3, ele conta que o Mardoqueu, que era esse primo dela, que criou como filha, ele está um dia sentado lá perto da porta do palácio, e ele escuta que 2 homens estão tramando contra o rei. Vamos pegar rapidinho esse texto. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou para quem? Para a rainha Esther. No versículo 20 está dizendo assim: Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu. Mardoqueu, quando ela foi para o palácio, falou: não conta para ninguém que você é judia. Por quê? Porque o povo judeu era perseguido nas 127 províncias. E ela obedeceu, ela ficou quietinha, não contou para ninguém de que povo ela era. Ela obedeceu Mardoqueu. E Mardoqueu descobriu esse plano desses 2, Bigtã e, como é que chama? Teres. E aí ele conta isso para Esther. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeiro, os 2 oficiais foram enforcados. E aí, isso aí foi escrito nos registros históricos, na presença do rei, e ninguém falou mais no assunto. E tem uma pá de coisa que você já fez na sua vida que ninguém nem notou. E tem uma pá de gente que você já ajudou e a pessoa esqueceu. E tem uma pá de coisa que você já fez por outras pessoas e ninguém se lembra mais. Não se lembra, mas está nos registros. De quem? De Deus. Nos registros de Deus. Estão nos registros de Deus. Dormindo no registro de Deus. Está lá, deitadinho no registro de Deus. Isso não passa. Isso não é esquecido. Deus não esquece. Ele não esquece o que você fez pelo sobrinho, pela sobrinha. Ele não esquece o que você fez pelo seu pai, apesar do pai, ou da mãe, apesar da mãe. Nessa história que a gente está agora, hoje, terminando, a gente está falando de uma estrutura onde essa moça está incluída num palácio, numa posição de poder, ela tem um certo poder e ao mesmo tempo ela não tem, e ela precisa executar um plano. A gente estava falando dessas coisas que a gente faz de bem e que são esquecidas, e a gente pensa que esqueceram. Talvez as pessoas tenham esquecido, Deus não esquece. E você recebe bênçãos de Deus que você fala, gente, eu não mereço isso. É Deus te dando o reconhecimento por alguma coisa que ninguém nunca reconheceu, mas Deus dá, Deus faz, não é? Um livramento, uma cura que você não esperava, mas é Deus fazendo. Você fala, nossa, por que será que Deus fez? Ele fez porque Ele fez.
Mas Deus não esquece as coisas que a gente está fazendo certas e de bem. Você nem precisa falar para Deus, tô fazendo, hein? Anota aí no seu caderninho, que Deus não precisa que a gente fique lembrando. Mas vamos encerrar essa história de Esther contando o seguinte, não dá para a gente contar tudo, né? Mas esses dois homens estavam tramando contra o rei. Mardoqueu, que era o primo, tio, pai, tudo. Escuta a história, conta para Esther. E a coisa fica. E a gente falou que nada passa diante de Deus, tudo fica registrado. Se você fez alguma coisa errada também, você tem que pedir perdão, porque também fica registrado para Deus. E ele fala, filha, está no tempo de botar em ordem isso. Você fala, o quê? Eu fiz? Como? Fui eu? Foi. Deus fala assim, foi você mesmo. Foi outra pessoa não, foi você que fez. Resolve isso, pede perdão. Mesmo assim, tendo passado 20 anos, 30 anos. Se precisa pedir perdão, pede perdão. Do jeito certo, né? A gente já aprendeu. Não pode falar, isso é difícil. Do jeito certo. E Mardoqueu fez aquilo, ficou registrado. Mas Amã era um dos caras do rei. Sabe aqueles bonitão que querem tirar proveito de toda a situação? Era o tal do Amã. Parece que o Amã não morre. Porque esse Amã, toda geração tem um Amã. Toda família tem um Amã. Não é isso? Toda igreja tem um Amã. Sabe aquele cara esperto? Que parece que é amigo do rei, mas não é? Aquele cara que quer tirar vantagem? Aquele cara aparecido? Aquela pessoa que só acha que para ela, que tudo tem que ser para ela? Parece que em todo lugar ressuscita um Amã. Todo lugar ressuscita um Amã. E esse Amã era vaidoso, o rei honrou o Amã, e aí ele viu que todo mundo, que o rei tinha falado, olha, o Amã é meu amigo, todo mundo, eu quero que todo mundo reverencie, mas o Mardoqueu, que era judeu e sabia que não podia se ajoelhar diante de ninguém mais, a não ser diante do Deus Todo-Poderoso, não se ajoelhou. E o Amã ficou muito bravo, porque o Mardoqueu não se ajoelhava quando passava perto dele. Ele falou, mas quem que é esse cara? Ele é judeu. Aí o Amã vai diante de Deus, do rei e fala, olha, o senhor sabia que em todas as províncias do senhor tem um povo que os costumes são tudo diferentes? Tudo diferente os costumes deles. Eles não falam que só tem um Deus, eles não se reverenciam com o rei. O Amã contou a história do jeito dele. Isso é típico também, né? As pessoas contam o que elas querem contar. E aí, esse rei, né? Vamos lá pegar para a Bíblia, vamos abrir no capítulo 3, versículo 8. Existe um certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do seu império, cujos costumes são diferentes de todos os povos e que não obedecem às leis do rei. Quem disse que eles não obedeciam às leis do rei? Eles tinham costumes diferentes? Tinham, mas eles não obedeciam às leis do rei? Mas foi o Amã que falou, né? Não convém ao rei tolerá-los. Já viu aquelas pessoas que botam ideias na sua cabeça? Era o Amã. Sempre tem um Amã para fazer isso. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Então, o senhor tem que fazer o decreto, porque a ordem é do senhor, mas eu pago, tá? Eu ajudo a pagar esse plano de destruir esses judeus. E é criada essa situação. E, na verdade, é para essa situação que Esther está ali, naquele reino, naquela posição. Isso aconteceu. Tá? Isso foi colocado em prática. O rei e Amã assentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Claro, com aquele decreto, muitos judeus que moravam lá já estavam preocupados, já estavam aterrorizados, e o clima que se formou, porque esse decreto ia seguir adiante. Então é nesse contexto que Mardoqueu procura Esther. E ele fala para ela, olha, está acontecendo isso. E você vai ter que falar com o rei. Você vai ter que interferir nessa situação. Você vai ter que fazer alguma coisa.
Às vezes a gente está numa posição muito delicada. Às vezes a gente está numa posição delicada como mãe, às vezes a gente está numa posição delicada no trabalho, às vezes a gente está numa posição delicada na família como um todo, e depende de nós uma atitude muito radical, muito difícil, né? E é o que acontece nessa história com Esther. Vamos dar uma seguidinha aqui nesse texto do capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em voz alta. Mardoqueu estava preocupado com a pele dele? Ele estava preocupado com a destruição do seu povo. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando a gente tem um problema, gente, não adianta a gente fazer uma frase espiritual e dizer, tá tudo bem, Deus está no controle. Porque às vezes a gente está em pânico mesmo. E às vezes é melhor a gente decretar luto, né? Decretar estado de emergência, né? É estado de emergência que fala? De calamidade pública. Se seu filho está mal, você tem que se juntar com as suas filhas e falar, filhas, vamos orar, não está bem, a criatura pirou na batata, vamos orar, é decretar. Se o seu marido não está bem, junta os filhos, vamos orar. Eu não sei mais, eu não consigo lutar mais sozinha. Ora comigo, luta comigo. E às vezes você tem que lutar junto. Não, ora aí, já viu essas pessoas? Eu vou orar por você. O Espírito Santo me chamou a atenção para isso. Ele falou, não fale para uma pessoa que você vai orar se você não vai orar. Melhor você falar, puxa, sinto muito. Naquele momento, pelo menos, você estava sentindo. Mas se você diz que vai orar, você vai orar. E se você não vai orar, não fala nada, porque é pecado. Você está prometendo para uma pessoa uma coisa que você não vai fazer. E se você vai orar, você vai orar. E às vezes a gente tem uma lista tão grande de gente para orar, que, gente, tem gente que pensa assim, como é que eu vou orar 1 hora? É muito tempo de oração. Em 5 minutos eu resolvo tudo com Deus. Ainda sobra tempo. Fica cri, 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 cri. 2 segundos eu já orei. Mas quando você começa a se tornar intercessor, 1 hora não dá tempo de orar. É muita gente. E o Espírito Santo me chamou muito a atenção para isso. Porque orar é uma coisa séria. Só promete que vai orar se você vai orar. A partir de então, eu sou mais criteriosa. Se eu falo que vou orar, eu incluo a pessoa nas minhas orações, na minha lista de oração e oro por essa pessoa. Então, às vezes, alguns problemas, gente, são problemas que não é para você carregar sozinho. Você tem que chamar gente de oração com você. Não precisa ir na profetisa. Tem gente na sua igreja que ora, sabe? Tem gente simples. Às vezes a gente vai na aparência de pessoas que são muito santas. Tem aquela aparência da pessoa que ora. Às vezes você vai chamar um adolescente da igreja para orar com você. Uma moça para orar com você. Que não tem experiência de oração, mas tem um coração puro diante de Deus. Tem sinceridade. Você pede para ela orar com você. Seus filhos pede para orar com você. Seu marido é um filho que está passando por um problema, gente. Fecha o ciclo de oração. Eu lembro uma vez que eu estava orando pela minha casa. E eu estava orando, eu estava com um problema sério com uma das minhas filhas. Problema sério. E eu orava, eu acordava de madrugada, eu lembrava de Jó, eu acordava de madrugada, eu acordava o Fernando, ora comigo, vamos orar. O Fernando pulava da cama, já ajoelhava, não sabia nem o que estava acontecendo, vamos orar. E eu lembrava de Jó, e falava, Jó, Deus, o Senhor ouvia a oração do teu servo, ele orava de madrugada, ele orava de dia pelos filhos, eu estou orando pela nossa filha, o Senhor não permita. E eu orava, e eu lembro um dia que eu orava sozinha em casa, andando pela minha casa, eu falava, diabo, você não sabe que você é perdedor, você sabe por quê? Porque você não tinha mãe, sua mãe não era crente. Mas os meus filhos têm mãe e a mãe deles é crente. E a mãe deles confia no Senhor e ela ora e ela roga ao Deus eterno. Você foge da minha casa enquanto é tempo, senão é agora mesmo que você vai queimar. Pode, porque você não tem mãe, mas meus filhos têm mãe. Meus filhos têm pai e a gente ora. Sai da minha vida, sai da vida deles.
E foi uma bênção. Então, quando a gente às vezes passa um problema, gente, esse problema é para ser orado. Esse problema é para ser encarado de frente. Não é para dizer assim, ai, meu menino tem tanta dificuldade de comunicação. Tem problema de comunicação, não, ele está sendo cercado pelo diabo. Então, fecha o cerco da oração. E não precisa pedir ajuda. A primeira ajuda que você tem que ter é na família. Reúne as filhas. Ah, mas minhas filhas têm 7 anos. Você acha que Deus não ouve criança? Deus ouve criança, a oração chega antes. Eu falava isso para as crianças da minha igreja. Gente, nós vamos orar por esses pedidos, porque as orações dos adultos vai muito devagar. As nossas vão rápido. E a gente falava, em nome de Jesus, amém. Quando a gente virar amém, já está lá a oração, já acabou, já subiu. E eles gostavam, amém, toda oração. E continuam fazendo a oração assim. Na nossa família, com as crianças, a gente faz assim. Põe seus filhos para orar. O papai perdeu o emprego, não acha emprego. Põe seu filho para orar por ele. Quantas vezes o Fernando pegava a mão dos nossos filhos e falava, abençoa o papai, ora pelo papai. Abençoar. As crianças sabiam o que estava acontecendo, não precisa contar os detalhes. Só pede para orar. É o cerco de oração, a família junto. Você tem uma irmã que é uma irmã da sua família que você pode orar, ou mesmo uma irmã da igreja, sua companheira de oração. A Maria França já está preocupada, ela falou, Jesus querido, não sabia que ia ter que orar tanto por essa irmã, tanta coisa. Graças a Deus, nossos filhos estão com o Senhor, estão no Senhor, estão servindo ao Senhor. Mas às vezes, gente, em vários momentos, a gente vê o diabo pondo a mão. Porque sabe que vai pegar alguma coisa que é preciosa para você. E sabe que destruindo aquilo vai destruir a sua vida. Porque não tem como eu ser feliz, nem o Fernando ser pastor, se a nossa família não estiver em Cristo. Todos. Para mim não me adianta ganhar 1000 pessoas. E é isso que a Bíblia diz que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não é perder a alma da salvação, que você não vai perder a sua salvação. Perder a alma é perder aquilo que é a sua alma. O que é a minha alma, gente? É a minha família, são os meus filhos. Se eu perder, é diferente de eu perder para uma situação, mas perder para o diabo, jamais. Então fecha o cerco da oração. Aprende a ser guerreira, a orar. Não vai entregar para outra pessoa orar pelo seu filho, é você quem tem que orar. O seu marido que é um traste, um trem, começa a orar, e a clamar, e a jejuar, e a clamar mesmo. E fala isso para o diabo. Eu não aceito. Você vai sair daqui, você vai procurar outro lugar para você se instalar. Na minha casa não. E põe um louvor, não precisa pôr uma música alta. Põe você o louvor. Ah, mas não sei cantar bem. Canta a mesma coisa. Põe no YouTube uma música e fica lá. Vai para o banheiro, canta. Vai para a sala, canta. Vai louvando, vai declarando, vai fazendo. Quantas músicas lindas a gente cantou aqui. Canta isso. Foi isso que Mardoqueu fez. Foi isso que ele promulgou, ele colocou um jejum, choro, lamento. Quando a gente está em guerra, a gente não tem que ficar com cara de conteúdo. A gente tem que, às vezes a gente até, para alguns lugares, a gente não precisa contar para todo mundo, eu estou numa luta terrível. Não precisa falar. É sua luta. Não precisa ficar contando para todo mundo, porque a gente às vezes conta para todo mundo porque a gente quer que todo mundo tenha pena da gente. Você não precisa de pena. Isso é guerra. Quem entra com vontade de ser pena vai perder a guerra. Você tem que entrar como soldado. Você tem que entrar armado. Efésios. É isso que você tem que ser, corajosa. O negócio não vai ser simples, não. Vai ser difícil de ser enfrentado. Vai preparada para essa guerra. Tem coisa para corrigir na sua vida? Porque senão você está com coisa errada na sua vida, corrige antes. Vai entrar na guerra já perdendo, não. Vai corrigindo. E ele fez isso. O negócio era sério. Eles iam ser destruídos, dizimados. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Põe a família inteira para orar. Tal horário a gente vai orar por tal pessoa. Tal dia, tal horário, todo mundo reunido no WhatsApp, nós estamos orando. A gente se reúne para tanta porcaria, a gente conversa tanta coisa que não precisa. Por que não pode orar junto? Por que não pode fazer isso junto? Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita, mandou-lhe roupas para que se vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitar.
Às vezes a gente faz isso. Não, boba, não faz assim não. Vem cá em casa, vamos sair, vamos no cinema. A pessoa não precisa ir no cinema, ela precisa orar. Ela precisa da sua ajuda para orar. Não precisa passear com você. Ela está aflita, você vai lá e fala, não, vou junto, estou junto. Vou botar a mesma camiseta, nós vamos junto orar. Eu vou aí na sua casa, nós vamos orar junto. Eu vou te levar uma torta de morango, porque também não dá para ficar sem um chazinho e um café. Já viu reunião de oração de mulher? Mas a gente come nesse lugar? Como é que pode? Toda hora comer um café, um almoço, não sei o quê. Mas isso não impede a gente de estar junto orando. E ela falou assim, deixa eu aliviar a tua dor, deixa eu mandar roupas, deixa eu mandar... E ele falou, não quero ser aliviado, eu quero resolver isso. Eu estou em guerra, eu estou em batalha. Não preciso que ninguém me alivie. A gente tem que aprender a entrar na guerra do outro para ajudar, não aliviar a guerra dele, não minimizar. Quando alguém estiver passando por um problema, se você não pode ajudar, fica de longe. Mas se você quer ajudar, entra na guerra junto. Eu vou orar, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, eu vou te incentivar, eu vou te elogiar, eu vou estar junto com você. Ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para que qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Olha só, não era um casamento de conto de fadas, tá? Ela não podia se apresentar para o rei se ele não pedisse. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe o seguinte: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para isso, para esse momento, um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Mardoqueu estava em guerra, mas ele sabia que socorro e providência viriam da parte do Senhor, porque ele sabia que Deus não ia deixar de cumprir o plano dele, um plano que estava prometido lá em Abraão, lá atrás. E ele falou: olha, você pode fazer parte desse plano ou você pode puxar o carro. Uma coisa é certa, Deus vai fazer alguma coisa. Se você não estiver dentro do plano, você vai perder a chance de participar. E quantas vezes a gente perde a chance de participar em coisas maravilhosas? Porque simplesmente a gente ficou com medo. Ou a gente ficou com preguiça. Ou a gente não queria se envolver. E a gente perde a chance de se envolver. E a gente perde a chance de vencer alguma coisa junto de alguém. Então, Mardoqueu falou: olha, se quiser puxar o carro, você puxa o carro. Você está com medo? Socorro e livramento Deus vai providenciar. Talvez não pela sua mão. Mas você não pense que você vai ser livre só porque você é bonitona, não. Só porque você foi escolhida, não. Porque você é judia também. Na hora que o rei descobrir, ele vai ter que destruir você. Esther escuta essa palavra daquela pessoa que era uma referência para ela. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, ou como vocês.
Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Agora a identidade de Esther está aparecendo. Essa é a identidade de Esther. Ela está descobrindo a identidade dela. Ela está descobrindo que ela não estava lá só para ser enfeite. Ela não estava descobrindo lá que ela não estava lá só para ser bonitona, para poder usar anel caro. Ela estava lá para mais alguma coisa. E ela diz, olha, vai e avisa que agora eu estou falando como rainha, que é para jejuar, que é para orar por mim. Porque também muitas vezes a gente tem uma tarefa difícil e a gente vai sozinha. Não, deixa comigo, deixa que eu vou. Eu sou uma mulher de oração, deixa que eu não preciso orar, não. Eu vou sozinha, não. Guerra a gente não vai sozinho. A gente não vai fazer coisa difícil sem ter preparo, sem se preparar, sem ter gente junto orando com a gente. Eu estou com o pessoal ali, vocês acham que eles estão só olhando fotografia, tirando foto, separando livro? Eles sabem que eles têm que orar por mim. E se não estiverem orando, depois eles ainda vão tomar bronca. Porque não é nada fácil você ficar lendo a Bíblia e conectado com Deus. Eu preciso de oração. Meu marido está em outro lugar, mas ele está orando por mim. E eu estou orando por ele lá, porque ele também está numa outra missão. Então, a gente não entra numa guerra sozinhas. Porque isso daí não é coragem, isso daí é imprudência. Quando a gente entra numa guerra sozinho, não é porque a gente é corajoso, é porque é imprudente. Então, se eu tenho uma batalha, meu filho está passando por uma luta, eu não posso lutar sozinha. Eu tenho que reunir a família para lutar. E se minha família não pode orar comigo, eu chamo mais alguém para orar. Não vai chamar aquelas fofoqueiras de igreja. Que na hora que você sai da reunião de oração, elas ficam também, tá vendo? Ela não criou o filho direito. Fez tudo errado. Agora está pedindo a ajuda de Deus. Aí a irmã volta. Senhor, abençoa a tua serva, Senhor. Fofoqueiras. Que isso? Se você vai pôr alguém para lutar com você, ponha gente confiável. Porque você está confiando a história da sua família para ela orar. Você está confiando a vida do seu filho para ele orar. A gente às vezes fica tão desesperado que a gente sai catando todo mundo. Ai, ora por mim, ai, ora por mim. Ora. Você não sabe nem se a pessoa tem condição de orar por ela, vai orar por você, pelo seu filho. Tem que ser gente com você, gente que jejue junto, que viste saco também, que se joga no chão orando. Essas pessoas. Por isso cada uma de nós tem que se transformar numa guerreira de oração. As igrejas precisam de mulheres que orem, não só que vão na reunião de oração, mas que orem. De fato, que se preparem para orar. E é isso que Esther fala. Quando ela fala isso, gente, é no momento em que ela assume a identidade. Ela assume aquilo que ela tinha deixado lá atrás. Ela assume o fato de que ela era uma filha adotiva de Mardoqueu. E ela fala, pai, eu estou junto nessa luta. Ela assume a nacionalidade dela, ela fala, eu sou judia. E se eles morrerem, eu morro junto. Eu assumo. Ela assume o lugar dela de rainha. Ela diz, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Eu vou me apresentar ao rei. Ela assume várias coisas que ela deixou na história. Ela assume essa personalidade dela. Ela assume essa identidade dela. Ela fala o seguinte, eu vou assumir até o fim. E se eu tiver que morrer, eu morro. Mas eu vou morrer Esther, eu vou morrer Hadassah, eu vou morrer judia, eu vou morrer Esther, a rainha, e vou morrer Hadassah, a judia. Mas eu vou cumprir a minha missão. Porque a minha identidade eu preciso descobrir para cumprir a missão que eu tenho que cumprir nesse mundo. Eu tenho uma missão para cumprir aqui, não estou aqui de enfeite. Eu tenho que cumprir. Eu sei que a minha missão é com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido. A primeira missão. Eu tenho uma missão com o ministério. Eu preciso estudar a Bíblia para poder ensinar. Eu preciso saber o que eu tenho que falar. Eu preciso orar por cada palavra que eu falo. Eu tenho uma missão no meu trabalho. Eu tenho uma missão na minha família. Eu tenho uma missão no mundo. Se eu não sei quem eu sou, eu fico achando que o máximo que eu tenho que fazer é ir no dia da reunião da União Feminina fazer o chá. Esse é meu ministério. Não. Seu ministério é fazer o chá, porque esse chá, na hora que você está dando o chá, tem uma que está chorando, você vai lá e consola, toma o chá, que eu fiz o chá.
Tem a outra que tá falando mais que a língua. Fala, irmã, vamos ficar em silêncio um pouquinho? Toma um chá. O seu chá é mais do que um chá. É o que você faz com o chá. É como você leva esse chá. É como você consegue tocar as vidas das pessoas com esse chá. Ah, mas eu só sei fazer chá. Glória a Deus, tem gente que não sabe. Então, é a sua parte nessa guerra. Às vezes a sua parte é essa, arrumar alguma coisa, botar uma flor. A sua parte às vezes é ser líder. E às vezes você fala, não, já está na hora de passar para alguém. Não é você que decide quando você vai passar para alguém. É Deus que decide quando você vai passar. E quando Ele decidir, passe logo. Fica segurando o trem, não. Ai, é meu bebê, eu fiz isso tantos anos. Passe logo, Deus tem outra coisa para você fazer. Essa história está terminando. Ela termina com o livro, né, na verdade. E aí Esther fala, não, agora o negócio, o babado agora é comigo. O babado agora é meu. E ela se prepara. Mas, gente, veja que não chegou no palácio, tomou banho e foi lá falar com o rei. Foi isso que aconteceu? Não. Olha o que aconteceu. Ela vai, 3 dias depois, Esther se vestiu, seus trajes de rainha. Ela não foi abarrotada, amedrontada, chorou 3 dias, estava com a cara inchada, borrou o delineador, os cabelos esqueceu de lavar porque ela estava chorando muito, não. Opa, está acontecendo uma guerra, o trem está feio, a coisa está perigosa, mas eu tenho uma estratégia. Eu não entro numa guerra sem me preparar. Ela foi, tomou banho, se arrumou, pôs roupa de rainha, né? Tem vezes que a gente levanta e fica o dia inteiro de pijama, porque o ânimo não tem ânimo nem para tomar banho. Não, vai tomar banho. Às vezes a melhor coisa que você faz para poder começar a orar numa guerra é toma banho, se arruma, põe batom bonita, prende esse cabelo maravilhosa, põe um perfume, aí você vai começar a orar. Você está se preparando para essa guerra. Vai toda descabelada, não, toda com cara de depressivo, não. Opa, vou me preparar, tá? E ela faz isso, ela se arruma, se enfeita e tal, e ela vai falar com o rei. E olha o que ela fala com o rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ele viu Esther e teve misericórdia dela. Por que será que ele teve misericórdia dela? A oração dela. E ela era uma mulher sábia. Ela não estava de 2 em 2 dias no pátio. Ai, queria tanto trocar de carro, vou no pátio. Quem sabe o rei se compadece e troca meu carro. Ai, daqui 2 dias, ai, queria tanto viajar com as irmãs, eu vou no pátio. Não, ela sabia que ir para o pátio era uma coisa séria. Não dava para ficar pedindo para o rei qualquer coisa toda hora. Então ele se compadeceu dela. Ele falou, opa, Esther está no pátio. Ela se preparou. E ela não estava descabelada, que nem eu falei. Se o rei gosta de ver você bonita, se arruma, filha. Você é a glória do seu marido, não do pastor da sua igreja. Tá? Não do bispo, não do missionário. Você é a glória do seu marido. Se o seu marido gosta de você como você está, mantenha. Não tem que passar maquiagem porque eu acho que você tem que passar. Se o seu marido gosta de você sem maquiagem, fique sem. Agora, você não tem que fazer o que é porque o pastor, você tem que fazer o que o seu marido gosta. Se o marido gosta de ver você bonita, arrumada, enfeitada, fique. Se você é casada. Se você é solteira, você é a glória de Deus. Deus está falando para você, como a Eugênia Price. Ela falava, para quem eu agrado ou quem eu agrado é a Deus. É com Deus que eu falo, Senhor, essa roupa tá boa, não tá boa? O Senhor acha que eu pus muita maquiagem? O Senhor quer que eu tire? O Senhor quer que eu ponha? E ela falava assim, era com Deus que ela se acertava. Bom, Esther vai lá, linda, maravilhosa, e o rei tem misericórdia dela e estende o cetro, que era um símbolo de dizer, pode entrar que eu vou te atender. Isso era o marido, né? Era o rei, ele era marido dela, mas tinha que esperar essa ordem. E ela vai e conta, e ela faz esse plano. Ela convida para um jantar. Ela já sabia que o marido dela chegava no churrasco. Não tinha aquela coisa, não, hoje você vai comer só salada e bife, só salada e um ovinho cozido. Não. Se é um marido que gosta de comer churrasco, gente, é churrasco. O Fernando já sabe, o dia que eu estou fazendo macarrão à bolonhesa, ele fala, o que você precisa?
Ou às vezes eu falo, amor, seu dia vai ser tão difícil amanhã, eu vou fazer um macarrãozinho para você do jeito que você gosta. Aí ele come aquilo com a graça de Deus descendo na vida dele. É o macarrão à bolonhesa. São símbolos. Minha mãe fazia pudim pro meu pai. O dia que fazia pudim, eu contei, né? O dia que fazia pudim, a gente falava, meus genros todos falavam, sogra, só tá querendo alguma coisa. Pudim na geladeira. O meu pai chegava, meu cunhado mais velho é bem brincalheiro, falava, sogro, o senhor tá frito, tem pudim na geladeira. E ela então prepara um jantar, um banquete. E o rei faz, e ela fala, então, por favor, convida a Amã. Sabe aquele desgraçado? Convida, feliz, leva ele. Vai o rei e o Amã fala, nossa, fui convidado para o banquete da rainha, estou podendo, sou o maioral. Ela faz o jantar e esse rei vai para o jantar e o Amã vai para o jantar. E aí o rei fala, olha, agora você pode fazer o seu pedido e eu te dou até metade do reino. Gente, metade do reino. É dizer assim, escolhe o carro que você quer, pago. Escolhe para onde você quer. Você quer ir no acampamento de mulheres? Está pago, eu te levo. E ela fala, não, eu vou fazer um pedido, mas eu quero fazer um pedido, e meu pedido é que você vá no meu segundo jantar. E ele fala, mas um segundo jantar, amor? Segundo jantar, um outro banquete. Um banquetinho que eu estou fazendo para você. Um luau. Vou te convidar para um luau. E lá vai ela preparar esse luau e corta a melancia e vai, arruma tudo, manga cortadinha, não sei que hora que esse povo fez isso, mas fizeram tudo lindo lá, aquele luau maravilhoso. E ela fala, o meu pedido vai no meu segundo banquete. E eu li essa história e falei, gente, que mulher lerda. Fosse eu, já pedia logo, vou resolver esse trem logo. Não é? Ela não era lerda, não, ela era esperta. Ela fez um primeiro jantar. Ela estava linda, maravilhosa. Ela passava em frente a esse rei. Mais manga. Uma manga. E volta. Quer um sanduichinho de frango? Sanduichinho de frango. Esse rei passou o banquete. Ele falou, gente, eu sou muito bom de escolher mulher. Olha que linda essa mulher, que mulher sábia, que doce que ela é. Não abriu a boca. Se fosse eu, já tinha falado um monte de coisa, sabia que aconteceu tal coisa, não sei quem, blá, 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 blá. O rei já ia falar, ai meu Deus, que hora desliga essa mulher. Mas ela ficou na boa, agradável, bonita. Aí ela falou assim, meu pedido é que você vá no segundo jantar. Aí ele vai no segundo jantar. E o Amã, e é engraçado que esse livro de Esther, é engraçado, porque em alguns textos da Bíblia eles falam um soldado, um não sei quem, não sei o que lá. Esse livro, ele omite várias coisas e fala algumas coisas. Fala o nome do eunuco, fala o nome dos caras que queriam matar o rei. E aí fala o nome de uma mulher. Tem mais uma mulher nessa história. Dá uma olhada. Olha que interessante. O Amã falou, gente, eu estou podendo. A rainha está com tudo. Ela está comigo ali, ó. Ela me quer do lado do rei. Eu vou ser o primeiro-ministro desse reinado. E aí ele chega contando vantagem na casa dele. Ele fala, gente, a rainha me convidou para um outro jantar. Estou podendo. Mas, na hora que ele estava saindo desse jantar, desse primeiro jantar, quem que ele encontra? Mardoqueu. Mardoqueu com aquela cara de querendo matar o Amã que inventou essa história. E não se ajoelhou para o Amã. Ele falou, não é possível, esse cara tem a petulância de não me honrar, de não se ajoelhar para mim. Ele chega na casa dele contando, gente, eu nem conto para vocês. A rainha me convidou para mais um jantar. Estou podendo. Manda arrumar minha roupa, lava aquela camisa maravilhosa, perfume, vou tomar um banhaço, fazer minhas unhas, me preparar. Mas vocês sabem o que acontece? Encontrei com aquela desgraça daquele Mardoqueu de novo, e o cara não se ajoelha para mim? Desgraça. Aí a mulher dele, olha só, aparece o nome dela aqui, a infeliz. Então, cadê a Zeres? Então Zeres, versículo 14 do capítulo 5, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram, mande fazer uma forca. Você foge de amigo que te dá conselho desse tipo, tá?
Foge de amiga que dá esse tipo de conselho. Zeres vem de azarada. Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar. Além de ir no jantar, você matou o seu inimigo. Olha só, você vai comer e enquanto isso o cara tá lá. Pronto. A sugestão agradou a Amã, porque ele era uma mula, e ele mandou fazer a forca. E o que acontece? Lá vai ele, todo cheiroso, bonitão, para o segundo jantar. E o rei falou: gente, como eu sou bom de encontrar a rainha. Olha que eu encontrei uma menina linda dessa, charmosa, delicada. Olha o jantar que ela me preparou, maravilhoso. Tem purê de batata, tem macarrão a bolonhesa, é peixinho, não sei o que, picanha. Maravilhoso jantar. Ela, além de bonita, de doce, ela sabe preparar um jantar como nada. Esse cara estava caído, esse rei já estava escorrido no chão. E aí ele fala: olha, pede logo o que você está querendo. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Na verdade, isso aconteceu antes do banquete, tá? Eu contando a história aqui, mas... E ele ficou incomodado, não conseguia dormir. Sabe aqueles dias que você não sei o que aconteceu? Eu não comi, não jantei, não sei porque eu não estou conseguindo dormir. Se você está incomodado com alguma coisa, vai orar, porque é alguma coisa que Deus está querendo ter um tempo com você. Porque quando a gente às vezes está cansado demais, Deus mesmo que ele fala: filha, eu estou querendo falar com você. Filha, acorda. E você fala: amanhã o senhor fala comigo, hoje estou cansado, né? Mas aquele dia o rei não conseguia dormir. E aí ele pediu para trazer uns livros para lerem para ele, das crônicas. E nessa hora que ele lê, ele descobre que tinha uma coisa que tinham feito para ele de bem. Lembra aquilo que a gente pensa que já esqueceram? Ele lê essa história. Puxa, mas o que fizeram para esse homem que descobriu que iam me matar? Lembra que eles dois iam matar o rei e o Mardoqueu? Não fizemos nada. Como não fizemos nada? Não acredito. Bom, vai no jantar. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? Ele falou: só pode ser eu. Estou sendo convidado para tudo que é jantar, estou sendo convidado para tudo que é festa, 15 anos, casamento dos filhos. Eu estou sendo convidado para tudo. Sou eu mesmo. Aí ele falou: o homem que o rei quer honrar deve receber um manto real, receber o que mais? O cavalo, e deve passear na rua, um anel, e falando o quê? O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Quá, 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 quá. A mão falando: é possível que uma desgraça dessa não morre no meio de matar um trem desse. Agora como é que eu vou matar o homem que o rei mandou honrar? Não é isso? E aí, então ele teve que fazer, porque foi ordem do rei. E ele fez isso daí. Tanto seus conselheiros, isso é lá no final do capítulo 6, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, aqueles amigos manés que deram o conselho errado para ele, tudo o que lhe havia acontecido. Isso é o Amã contando para Zeres. Tanto seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. E aí ele pergunta: fala, minha filha, o que você quer? Eu já estava babando aqui o rei, né? Aquela mulher linda, querida, corajosa, super bem vestida, um jantar maravilhoso, e ele pergunta: o que você quer? Aí ela conta qual é o problema que está afligindo o coração dela. Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada,
poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como esta justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Ester: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E, percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. Olha o safado. Gente, isso é para a gente saber que é o seguinte: gente safada não muda de uma hora para outra, tá? Quem é bandido não se arrepende tão rápido, tá bom? Se é uma pessoa safada, não pensa que ela vai melhorar. Não, eu vou dar mais uma chance. Não dei mais nenhuma chance não, porque o cara é safado mesmo, sem vergonha. Voltando o rei do jardim, ele foi para o jardim pensar. Falou: como é que eu faço agora? Agora eu descubro que o plano de matar os judeus veio desse cara, que era meu amigão aqui, que eu dei honra, dei anel, cavalo, não sei o que mais. O que eu faço? Então ele volta. Quando ele volta, ele encontra Amã implorando para Ester. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Ester estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mas o rei terminou de dizer isso e alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. E então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Significa que alguns versículos que a gente vê em Provérbios: quem cava uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, a pedra rolará de volta para você. Isso não serve só para Mardoqueu, serve para nós também, tá? Se você está armando para alguém, você se prepara que é você mesmo que vai te bungue nela. Mardoqueu não sabia disso, mas Ester sabia. Perdão, Amã não sabia, mas Mardoqueu sabia. E essa história segue, porque a partir de Ester e do pedido de Ester, ela pede para que esse decreto que Amã tinha mandado fazer seja revogado. E Mardoqueu passa de perseguido ao primeiro-ministro do rei ali, ajudando. E os judeus são poupados, porque há um dia em que esses judeus podem lutar contra os seus inimigos. Em todas as províncias, tinham vários inimigos contra os judeus. E eles podiam se defender. E dessa defesa, e a gente não vai contar todos os detalhes, mas você pode ler a história de Ester. E esses detalhes, gente, vocês viram que até o nome do cara que falou que tinha uma forca, foi mencionado o nome dele? Não é lindo isso? É para preservar as pessoas que foram estratégicas nessa história. O nome delas está sendo lembrado. E esse Mardoqueu, ele se torna então uma pessoa fundamental. E aí ele define essa festa, eu termino com isso, onde ele diz o seguinte, olha, lá no capítulo 9, Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. Um dia de troca de presentes. Lá no versículo 19, por isso os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria, um dia de troca de presentes. Então isso daí não é coisa do mundo, do comércio, não. A gente troca presente para celebrar.
A gente dá um mimo. Você ganha uma touquinha, você ganha um negocinho de botar maquiagem, você ganha uma coisinha. É um mimo, é só um símbolo. Não é o valor daquele presente, se é caro, se não é caro. Não é isso que importa. É o símbolo. É aquilo que a gente faz para festejar. É símbolo de festa, de farra, de que a gente está se despindo do salto, da gente está descendo do salto. É celebração de festa. É isso que quer significar. E essa história linda, que não é uma história de casamento cheio de festinha, de velhinha, de enfeitinho na mesa, é uma história de guerra. É uma estratégia de guerra de uma mulher que foi guerreira, que não era uma moça bonita, mas no mundo dela. Mas quando ela fala, avisa todo mundo para orar, porque agora eu vou entrar na presença do rei. Ela veste a identidade dela. Eu sou mulher, eu sou jovem, eu sou judia, eu sou órfã, mas eu sou a rainha. E eu vou entrar na presença do rei. Você sabe quem você é? Sabe? Você sabe quem você é? Você sabe por que você é quem você é? Você sabe por que você está aonde você está? Você sabe que existe uma guerra que é a sua guerra. É essa a guerra que você tem que guerrear. Você sabe que você tem que se preparar para ela. Se você é maravilhosa, você pode melhorar. Você pode ficar melhor. Ninguém vai guerrear essa guerra. Pode ser que, se você não guerrear, Deus vai dar uma saída. Mas você vai olhar para isso e dizer assim, eu devia ter feito, era a minha guerra. Eu devia ter entrado. Eu devia ter falado com o rei. Eu devia ter preparado o banquete. Tem uma guerra e você tem que guerrear essa guerra, mas você tem que guerrear com sabedoria, preparada. Não é no primeiro banquete, não é assim que chegar, já manda um WhatsApp, manda avisar a família toda, descabelada, sem se preparar, sem orar, já conta logo o problema, avisa para toda a sociedade feminina, para a Ibacolesp toda. Não. Vai para casa, passa 3 dias, se arruma, toma banho, ora, põe o cabelo em ordem, põe uma roupa bonita, marca um banquete. Marca o segundo banquete. Não é de uma hora, não é resolvendo as coisas no ímpeto, porque a gente é muito impetuosa. Isso nos chama para muitas lições. Mas a principal é você saber qual é a sua identidade. Para que você é quem você é. Porque aquilo que não é teu, não é teu. Mas aquilo que é teu, assuma, é seu. Você tem que fazer. Você tem que ser. Você tem que assumir.